Muita gente quer começar no MSX com um computador da época, só que não quer gastar a grana toda que custa os cartuchos clássicos que todo mundo quer jogar. Nessa hora, o pessoal apela para um cartucho de expansão que dê mais memória e leia arquivos de um cartão flash. O mais popular que a galera do MSX usa é a SD Mapper, que tem uma expansão de 512 KB de memória e um leitor de cartão SD, só que tem uma opção bem mais completa, a Carnivore 2, que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu sou o PV, colecionador de jogos e gamer desde 1984, MSXero de carteirinha e editor das revistas Clube MSX e Shmup Mania, contando um pouco da história dos videogames que eu vivo aqui nos Jogos Mofados. Vamos lá! Se você é novo por aqui, aperte o botão para se inscrever no canal e clique no sininho para receber notificações. Se você curtiu o vídeo, aproveite para deixar o seu joinha. Os Jogos Mofados também está no Instagram, com fotos da história dos jogos, e no Facebook, onde, além de notícias do canal, você pode também bater um papo através das mensagens. Veja os links na descrição do vídeo. A Carnivore 2 é um cartucho de expansão que funciona em qualquer MSX, então você pode usar desde o MSX1 até o Turbo R. Claro, você vai querer usar os cartuchos para os jogos e muitos dos clássicos são para o MSX2, então você vai aproveitar mais com pelo menos um MSX2 que também roda os jogos de MSX1. E o que é que a Carnivore 2 dá pra gente? 8 MB de flash ROM, 2 MB de RAM dividida em 1 MB de memory mapper, 720 KB de Mega RAM e 4 KB de memória para o cartucho PAC. Chip de som SCC, FMPAC e PSG com opcional para SCC Plus da Konami. Saída de áudio com som estéreo simulado, menu integrado ao dar boot no MSX, ROM do FMPAC com suporte a save games como um cartucho PAC da Panasonic e leitor de cartão Compact Flash. Tanto a SD Mapper como a Carnivore 2 tem a ROM do Nextor, então a gente tem MSX-DOS 2 com suporte a FAT16, o que dá pra gente um flash drive de 4 GB. Só que, ao contrário da SD Mapper, que usa cartão SD, a Carnivore 2 usa cartão Compact Flash. Bom, isso em 2021 é meio que um problema, porque o padrão Compact Flash é ultrapassado faz mais de 10 anos. Se você é mais novo e nunca viu um cartão Compact Flash, de boa, não tem nada de errado com você. Eu mesmo só vi um na época que meu pai tinha uma máquina fotográfica da Canon, que usava Compact Flash em torno de 2004. Faz tempo isso, mas foi um formato que foi usado para equipamento industrial, que pode ser compatível com interface IDE. Aliás, esse é o motivo da Carnivore 2 usar Compact Flash. Ela faz o flash drive usando uma IDE no MSX, que é um hardware bem padrão na plataforma. Mas é aquilo, depois de uma lista enorme de coisas bacanas, esse é o único defeito da Carnivore 2E. De boa, nada que o eBay ou o Mercado Livre não resolvam pra gente. Mas tome cuidado para pegar um cartão Compact Flash real. Eu tentei um adaptador e não funcionou. Até fiz episódio disso e deixei o link na descrição do vídeo. Mas vamos deixar de lado esse detalhe ruim e falar das coisas legais que a Carnivore 2 faz pra gente. E não é pouca coisa. Bora lá! Quando a gente liga o MSX com a Carnivore 2, o cartucho cai no menu principal dela. Sim, o negócio toca música. Se você está se perguntando, sim, dá para desligar a música pressionando a tecla M. A música é legalzinha, mas quando a gente escuta a primeira vez, depois de um tempo, puta, é um pé no saco. O legal é que o cartucho lembra que desligou a música e não toca quando liga a próxima vez. E é nesse menu principal a gente tem uma tela de help ao pressionar a tecla H, que mostra todas as opções da Carnivore 2. Tem muita coisa, mas algumas delas a gente vai usar direto. Além da opção de ir para o MSX-DOS e rodar o SofaRAM, dá para rodar um jogo gravado na Flash ROM. Pois é, dá para colocar um jogo .ROM, originalmente em cartucho, e deixar pronto para usar com uma lista de favoritos.
Claro, esses jogos têm acesso ao FMPack e ao SCC. Isso é massa porque dá para jogar todos os jogos da Konami com SCC na boa, sem precisar fazer gambiarras com um cartucho original. Ou então jogar os jogos da Compile que usam FM, como a Leste. Uma pergunta honesta aqui é: por que a Flash ROM é uma vantagem? Além da conveniência de rodar os jogos como um cartucho mais rápido na lista de favoritos, os jogos funcionam exatamente como um cartucho em memória apenas de leitura, sem que o computador possa escrever no cartucho. Mas por que isso é importante? Muito jogo em cartucho tem proteção contra cópia, escrevendo em áreas-chave do cartucho para introduzir algum bug ou deixar alguma parte impossível de passar. Exemplos não são poucos. Na fase 76 do Eggland Mystery, o personagem começa morto. Na fase 9 do Texter, a tela enche de mísseis e é impossível de passar. O Parodius trava antes do último chefão. No Zanak e a Leste, o penúltimo chefe tem um limite de tempo de 7 segundos para matar. E olha que nenhum chefe do Aleste tem limite de tempo. Golvellius trava no último dungeon lateral, o Ghoul Cave trava numa fase bem adiantada. Tem muito jogo que ninguém acabava na época porque tinha proteção contra picaretas fazendo cópia ilegal do jogo. Note que nenhum desses jogos dava pau no começo do jogo, muitos deles era quase no final, então os pirateiros da época nem sabiam desses problemas. O modo que todo mundo vai usar bastante é o modo que dá acesso ao HD no Compact Flash para rodar o aplicativo dos pinguins preguiçosos, o SofaRun. Esse programa bacana roda jogos que eram em cartucho ou disquete no MSX. Basta selecionar o arquivo que ele faz o resto para você. Então, se eu pegar um jogo .rom, inclusive os Mega-ROM com mais de 128 KB, o SofaRun vai ler ele na memória Memory Mapper de 1 MB e rodar a partir dali. As últimas versões do SofaRun, inclusive, permitem ler .rom dentro de arquivo zip, o que economiza alguns bytes em troca de um carregamento bem mais lento. O SofaRun também roda os jogos que eram originalmente em disquete, onde está a maior parte dos jogos de MSX2 e todos os jogos de MSX2+. Mais uma vez, basta selecionar o arquivo .dsk como a Last Guide e partir para o abraço. No caso de um jogo com mais de um disco, como o Last 2 ou o WIS 3, você pode trocar o disco apertando os números de 1 a 0, disco 1 a 10, no teclado junto com a tecla que sinaliza que o disco está pronto, espaço ou Enter normalmente. Isso pode acontecer tanto com um .dsk, com os discos em um arquivo só, ou com um zip com os arquivos enumerados sequencialmente. Eu vou fazer um vídeo explicando como configurar o cartão para Carnivore 2 e SD Mapper, mas aqui cabem duas notas em relação a isso. O SofaRun deixa ler arquivos .dsk de dentro de um zip, o que é bacana, mas é quase sempre errado.
Isso porque esses jogos podem gravar dados num disco do usuário, mas o zip é um arquivo só de leitura no MSX. Veja que o MSX já sofre para descompactar o arquivo. Imagine então se tiver que atualizar um arquivo de 20 megabytes. Pô, é sem condições mesmo. Então, se você rodar um jogo que salve a partida no disquete, ele simplesmente não vai fazer isso. A maioria dos jogos salva em disquete, então não seja mão de vaca e deixe os jogos .dsk descompactados. Aí entra a segunda nota, como fazer com um jogo com mais de um disco? Bom, é só copiar todos os discos dentro de um só. Tem programa que faz isso no Windows, você pode fazer isso no MSX-DOS, no prompt do Windows ou no terminal do Linux. Quem tem um MSX2+ da Panasonic pode até saber que o computador tem um modo turbo que deixa o computador rodar a 5.2 MHz contra os 3.57 MHz do MSX normal. Mas pouca gente sabe que dá para habilitar esse modo turbo para dar um gás extra nos jogos de MSX. Apesar de ter programas que usam esse modo turbo ou de ter programas que habilitam o modo turbo, a Carnivore 2 tem uma opção para habilitar o turbo de MSX2+ da Panasonic pressionando a tecla T no menu principal. E o que você ganha com isso? Para começar, a extração de arquivos de dentro do zip fica um pouco mais rápida. Como tem acesso ao disco envolvido, não é um ganho proporcional ao aumento do clock, mas já ajuda. O que me surpreendeu nesse modo turbo são os jogos. Muita coisa no MSX roda no talo e a diferença é visível quando a gente liga o turbo. Sabe o paródio do MSX1 que é meio lento? Então, com o modo turbo o jogo é outro e roda bem mais liso. Lembra também do Stress, um jogo de MSX2 em modo Screen 5 que roda lento pra caramba por causa do scroll em camada? O modo turbo ajuda a dar um gás. Tipo, não fica liso como o do Mega Drive ou do PC Engine, mas poxa, já é um pouco mais fluido o negócio. Outra coisa bacana da Carnivore 2 é simular múltiplos cartuchos em mais de um slot do MSX. Tá ligado aquelas combinações malucas da Konami de colocar um jogo em cada slot para ter um efeito diferente no jogo? É disso mesmo que a gente tá falando. Na tela principal, se a gente pressiona a tecla Enter, vamos para um menu que deixa escolher um jogo para o slot principal e um outro para o slot secundário. Nesse menu, a escolha da ROM é feita com a tecla de espaço para cada slot, podendo escolher um dos cartuchos da nossa lista de favoritos.
Eu usei aqui o Gradius 2 e o Pinguim Adventure, mas dá para fazer outras combinações, inclusive com o Game Master da Konami. Aí você pode dizer, peraí PV, como assim se a Carnivore 2 só usa um slot? Verdade, a Carnivore 2 só usa um slot, mas ela expande esse slot, então dá para ter duas ROMs rodando ao mesmo tempo. Sensacional, né? Por fim, a Carnivore 2 não tem simplesmente um chip FM como os MSX2+, mas sim um FM pack. Além do chip FM, também tem um pack junto, o Pana Amusement Cartridge. Aqui vai um pouco de história. No Japão, a maioria dos jogos de MSX1 e boa parte dos jogos de MSX2 eram vendidos em cartucho e o pessoal não usava muito o gravador de fita cassete. Então o pack trazia 4 KB de memória SRAM mantida com bateria para salvar os dados dos jogos. Tem muito jogo de MSX1 que usava esse cartucho, em especial os RPGs. Claro, para quem tem um MSX2, um FM Pack dá um som melhor para os jogos da Compile e outras produtoras. Boa parte dos jogos em MSX2 usa o som FM, como Aleste 2, Firehawk, Valis 2, Frey e outros. Na época era caro pra caramba ter esse cartucho e hoje dá para comprar uma Carnivore 2 por menos que a gente pagaria num FM Pack na época no Brasil. Se você é novo, eu vou dar uma ideia. Um lojista meio picareta de Curitiba me pediu $300 num FM Pack em 1991. Agradeci e fui embora. Sim, ser MSXero no Brasil nos anos 80 e 90 não era fácil, graças à reserva de mercado e proibição de importação. Esse cartucho ele é um projeto da RBC, o Russian Bear Crew, e disponível para qualquer um construir. Então o projeto é aberto. Também dá para comprar o cartucho pela 8 Bits Forever, um grupo espanhol de retrocomputação ao preço de €120. Antes que você diga que isso é caro para burro para quem mora no Brasil, lembre que isso é feito por europeus para outros europeus comprarem. Então o preço não é o mesmo que se fosse feito por brasileiros para brasileiros comprarem. E por que eu posso afirmar isso? O preço da SD Mapper lá fora é maior que no Brasil, simples assim. Claro, se você importar uma Carnivore 2 no Brasil, hoje vai sair bem mais caro, mais que o dobro de uma SD Mapper. Mas olha, a Carnivore 2 faz bem mais que o dobro de uma SD Mapper. Tem gente comprando Carnivore 2 no Brasil mesmo hoje, porque simplesmente vale a pena. E por que dá para dizer que vale a pena? Digamos que se a gente fizer a conta na ponta do lápis, se for para comprar um cartucho FM, mais um cartucho da Konami para canibalizar o SCC e mais uma SD Mapper, você já está no preço de uma Carnivore 2, se aqui não passou já. Só que ainda assim você não vai ter uma Mega Flash ROM e se por algum motivo quiser isso, nem mesmo uma Mega RAM junto com a Memory Mapper e não ter cartucho pack. Então é aquilo, a Carnivore 2 é cara, mas ela custa menos que comprar as partes separadas. Claro, a SD Mapper tem um preço bem mais convidativo, mas ela não faz muita coisa além de só rodar os jogos. Se comprar separado tudo o que a Carnivore 2 oferece, você vai gastar bem mais dinheiro para ter menos e ainda dividindo em vários cartuchos. Se quiser ligar tudo junto, bora comprar um expansor de slot para ligar tudo ao mesmo tempo. Aí, amigo, você com certeza vai gastar muito mais que uma Carnivore 2, né? Mas isso seria diferente se alguém fizer o cartucho no Brasil ou se inspirar para ter ideias. Sim, fudebas que estejam vendo esse vídeo, vocês podiam melhorar a SD Map para fazer melhor que a Carnivore 2. Se alguém fizer um cartucho como a Carnivore 2, só que usando o cartão SD, até eu comprava um. Além de que se for feito no Brasil, o preço vai ser outro e vai ter até gente de fora comprando. Enfim, pelo que a Carnivore 2 oferece, o preço é justo, porque a soma do preço das partes é maior que o preço do cartucho de expansão.
Para você que assistiu o vídeo até aqui, o meu muito obrigado por prestigiar os Jogos Mofados. Deixe seu joinha nesse vídeo e não se esqueça de assinar o canal. Num vídeo futuro eu vou falar como preparar o cartão para SD Mapper e Carnivore 2, então não deixe de acompanhar o canal se você gosta de MSX. Espero que possamos nos ver em outro vídeo, além de conversar através dos comentários. Pessoal, vocês ficaram com a PV nos Jogos Mofados. Um grande abraço e até a próxima!